Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto, e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9 nesta segunda-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Detalhe, tá? No nosso site, além de ouvir, você pode ver os bastidores dessa rádio super moderna. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Pode falar na hora do almoço, né? Muita gente almoçando agora, né, Joandre? Pessoal no carro, né, também, no trânsito, né? Pessoal que tá no... Agora não tem mais escola, né? Mas o pessoal que tá saindo do trabalho. E o nosso convidado hoje é um velho conhecido da cidade, que é o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Pardini, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Ô Júnior, prazer estar aqui. Joandre, também prazer estar aqui na Radar, né? No programa Radar, aqui na Prever FM. Tudo bem, graças a Deus. Vamos conversar aí sobre, acho que bastante coisa, né? Falar bastante de Botucatu. O Pardini vai falar um pouco dele também, né? Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 8. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje nós estamos recebendo o Mário Pardini, ex-prefeito de Botucatu. Engenheiro Mário Pardini, né? A gente até esquece disso, né? É verdade. Hoje minha atividade é toda relacionada à engenharia, desenvolver projetos na área de saneamento básico, né? E tenho me dedicado muito a isso nesse último ano. Muita gente fica perguntando, né? Cadê o Pardini? O que o Pardini tá fazendo? O Pardini já não dá mais entrevista como antes, né? Como é que tem sido sua vida como é que foi sua vida no 2025 depois de 8 anos como prefeito? Foram 8 anos intensos, né? Júnior, eu assim, primeiro eu entendi que eu tinha que me recuar um pouquinho para deixar o Fábio, né? Tomar pé do que é ser prefeito. Ele já conhece muito a rotina da prefeitura, porque foi meu secretário de governo durante 8 anos, tomou conta de pastas importantes, me ajudou, foi meu braço direito em tantos projetos, né, de envergadura, mas eu entendi que eu não podia ser sombra, né? Porque o ex-prefeito, se ele não se coloca no lugar dele, ele acha que ele continua mandando na cidade, ele continua sendo prefeito. E eu não quis criar nenhuma dificuldade pro Fábio, né? Eu me afastei bastante para poder deixar ele tomar as decisões que ele tem que tomar, montar o time que ele tinha que montar, conduzir a cidade do jeito que ele acha que tinha que ter sido conduzida. E eu respeitei esse momento, né? Me reclusei, eu acho que me afastei um pouquinho não, bastante, até algumas entrevistas eu deixo um pouquinho mais para frente, reduzi muito as postagens. Eu usei o Facebook, o Instagram meio como um diário do que acontecia na prefeitura, das dificuldades, das conquistas também, das comemorações, dos desafios, e eu também parei um pouquinho de postar. Eu fiz meia dúzia de postagem muito relacionada à minha vida mais pessoal, né? Mais particular, mas eu acho que foi uma decisão. Não é nem uma estratégia, uma decisão. Eu sempre segui muito meu coração, e o meu coração dizia que eu tinha que agora parar um pouquinho, né, e respeitar, lógico. Acho que a palavra é essa, respeito, né? Respeitar o prefeito que de maneira legítima, democrática, foi eleito para poder governar a cidade de Botucatu. Durante 8 anos, você me corrija se eu estiver errado, você basicamente deixou sua vida pessoal de lado, né? Você levantava muito cedo de madrugada, ia dormir de madrugada, teve problemas de saúde por conta de um ritmo que você imprimiu na prefeitura. Como é que foi de uma hora para outra não ter mais, digamos, a intensidade do dia a dia, do cotidiano? Você sentiu falta no começo? O nosso corpo acostuma, né? Você sabe, você falou uma coisa, né? As pessoas não sabem, eu não divulgava isso. Eu vejo que alguns políticos fazem questão de divulgar algumas dificuldades que eles têm, né, de ordem de saúde, né? Nos últimos 4 anos eu fiz 4 cirurgias, passei por 4 cirurgias, e sem deixar a prefeitura. Foram pelo menos 2 delas cirurgias importantes, mas eu me mantive, não quis me afastar, e eu mesmo no hospital me recuperando, eu queria ter condição de continuar governando a cidade. A gente tinha projetos importantes em andamento, né? Então, passei sim por
por dificuldades enormes, né, de saúde nos últimos 8 anos, mas de maneira mais frequente nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos mais. E me dediquei muito, foi um propósito que eu fiz, até comentei com um amigo hoje, né? Foi um propósito assim de entregar realmente. Eram 4 anos da minha vida, depois viraram 8, porque no último ano do primeiro governo, do primeiro mandato, aconteceram tantas coisas na cidade, né? Foi aquele assalto, foram as chuvas que destruíram o município, foi a pandemia, e eu não podia deixar a cidade daquele jeito, né? Eu não podia me acovardar. Mas no princípio, quem me conhece sabe que eu falava a verdade, eu tinha me programado para fazer 4 anos, fazer um mandato com 4 anos, não ia disputar a reeleição, mas aconteceu tudo aquilo que aconteceu, em hipótese alguma eu ia deixar a cidade do jeito que estava, né? Então eu disputei mais uma eleição, então foram 8 anos de muita dedicação, eu me entreguei mesmo para a cidade de Botucatu. Eu tinha projetos que eu queria entregar, que eu desenvolvi desde a concepção e queria entregar, entre eles a represa do Rio Pardo, o hospital do bairro, tantas outras obras. Eu não vou ficar falando aqui que o pessoal acho que até cansou já, né? Mas eu me dediquei muito para poder entregar o melhor, e também foi um outro propósito que eu fiz. Falei, poxa, já que eu vou deixar a Sabesp, eu tinha uma carreira consolidada lá, com bons salários, boa perspectiva de desenvolvimento, crescimento. Eu fiz um propósito de ficar esses 8 anos sem reajuste salarial, para não falar que não teve reajuste. Entre o primeiro para o segundo mandato, a Câmara propôs um reajuste de 5% e eu autorizei, até para não criar animosidade, né? Mas foram 5% de aumento. Então por que eu tô falando isso hoje, né? Porque foi um propósito que eu fiz de realmente me doar nesses 4, né? Eram 4, mas nos 8 anos que eu fui prefeito, a cidade de Botucatu, me doar sem pensar em benefício algum. É lógico que eu precisava do salário para manter minha casa, né? Para manter minha filha na faculdade que ela fez. Mas foram 8 anos que eu resolvi me entregar de corpo e alma para a cidade, e depois não senti falta, não. Eu acho que no outro dia estava tudo bem. Eu acho que eu cumpri com o meu papel, e entre erros e acertos, a gente só não acerta só, né? A gente erra também, mas entre erros e acertos sabe quando você sai com sentimento de dever cumprido? Eu saí com sentimento de dever cumprido. Eu fiz tudo o que eu podia fazer dentro do meu limite de capacidade física, emocional, de entendimento, de compreensão da minha inteligência, né, que é limitada. Eu fiz tudo que eu podia fazer para a cidade de Botucatu e para a população da nossa cidade. Mas o que você mais sente falta no dia a dia de quando você era prefeito? É do contato? Olha, eu sinto falta de ajudar, né? Eu tenho hoje mais limitações do que eu tinha antes. Então eu continuo recebendo. Tava respondendo mensagem no carro antes de subir. Tem gente que manda ainda? Não, continuo recebendo. Se olhar agora, deve ter umas 80 mensagens, porque eu já respondi algumas ao longo da manhã. Eu recebo 150, 200 mensagens todos os dias, e hoje não tenho mais a capacidade de decidir. Eu tenho que pedir. Continuo tendo relacionamento, continuo conhecendo muitas pessoas, fiz o bem para bastante gente, então tem bastante gente que retribui esse bem que eu fiz. Então dificilmente uma coisa que eu peço as pessoas acabam não atendendo. Existe um esforço para ser atendido, então continuo ajudando da forma que eu posso, né? E intercalando essa ajuda. Tem muita gente que reclama, às vezes. Agora tem uma pessoa, você não vai responder, tava mandando mensagem agora. Eu tô fazendo as minhas coisas, daí quando eu paro à noite, muitas vezes é à noite que eu me dedico para responder as mensagens e tentar ajudar as pessoas. Então, sendo objetivo, o que eu mais sinto falta de ter o poder, né, de decidir para poder ajudar a população. Hoje o que eu mais sinto falta é disso, mas não sinto falta do poder pelo poder, não tenho vaidade nenhuma pelo que eu fiz, ou pelo que eu fui, nada. Minha mãe sentiu muito mais falta que eu. Minha mãe, na primeira semana, verdade. Nas primeiras semanas, ela ficou até com depressão, porque minha mãe já tem uma certa idade, vai completar 81 anos. Ela também se dedicou muito ao Fundo Social, ela parou todas as atividades que ela tinha. Minha mãe era professora, depois foi coordenadora do ângulo, parou tudo para poder
ser presidente do Fundo Social, se dedicou esses 8 anos e ela amava aquilo lá, né? Então, ela, quando ela sai, quando eu deixei de ser prefeito, ela deixou de ser presidente do Fundo Social e ela sentiu muita falta do dia a dia, né? Acho que até pela idade, falta de se sentir útil, né? De ser procurada pelas pessoas, ela sentiu mais falta do que eu. Bom, e depois você falou da Sabesp, né? E você, ó quem tá aí, tem um corintiano feliz aí entrando. Tá comemorando. Agora tem Dorival Panhosi cumprimentando o Pardini ao vivo. O encontro entre um corintiano e um santista. E tem um São Paulino aqui. Hoje eu senti um pouquinho assim de mágoa sua, querendo vincular problemas financeiros. O Corinthians não tem problema financeiro, querido. Eu tenho, o Corinthians. Eu tenho também, mas o Corinthians não. O Corinthians tá no buraco. O Corinthians tem título esse ano, 2. Você tem algum esse ano ou não? Eu não tenho, mas a gente tá tentando pagar a conta. E olha, você devia agradecer, porque nós vingamos vocês. Vocês tomaram 6 do Vasco. Nós fomos lá e ganhamos, tiramos essa marca ruim. Falta pagar a conta do estádio agora. Pra quê? Conta se administra, viu? E nós não devemos tanto assim. O São Paulo, se for ver pelo que vale, deve mais do que nós, tá? Pois, a gente continua essa conversa depois. Só passei aqui para dar um abraço. Sucesso pra vocês. Então, valeu. Tchau. Valeu. Obrigado, Dorival Panhosi deu um pulinho aqui para dar um abraço no ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Daí a gente falava da Sabesp, né? Você saiu da prefeitura como estava afastado da Sabesp, mas daí a Sabesp tem todo aquele imbróglio pós-eleição do Tarcísio e você sai da Sabesp, você deixa a Sabesp, né? Eu voltei, né? Porque eu era concursado, eu pedi um afastamento para assumir o cargo de prefeito nos 8 anos que eu fui prefeito e voltei para a Sabesp. Voltei e pedi 30 dias ali para poder organizar minha vida. A direção da Sabesp me acolheu muito bem, me deu os 30 dias para resolver o que eu tinha que resolver, mas não precisei de 30 dias. Eu acho que na segunda semana eu entendi que eu tinha que sair da Sabesp, porque também já tinha cumprido a minha missão lá. Todo mundo sabe que eu fui talvez uma das únicas vozes contrárias à privatização no estado, né? Liderei um grupo de prefeitos que a princípio era mais de uma centena de prefeitos, no final fiquei praticamente sozinho, mas entendi que não deveria ficar nessa Sabesp, pelo menos naquele momento. Eu ainda tenho o sonho de voltar a trabalhar no saneamento básico, né, em operação, que é o que eu sempre gostei. Dá uma dor de cabeça enorme, mas é o que eu sempre gostei, de engenharia de operação. Mas eu achei que era um momento de me afastar, de refletir sobre tantas coisas. Então eu aproveitei um programa de emissão incentivada, que foi positivo para mim também. Tinha 27 anos de Sabesp, os meus 10 últimos anos eram como superintendente, então fiz um bom acordo, saí da empresa, mas não consegui ficar parado, porque logo depois que saí, né, o mercado ficou sabendo e eu tive alguns convites para assumir algumas funções e aceitei um dos convites e hoje trabalho em São Paulo, né? Boa parte do meu tempo eu fico em São Paulo, não só em São Paulo, cuido também de algumas obras, resolvo alguns problemas no estado, mas majoritariamente meu tempo de trabalho é em São Paulo. E tá tudo bem também, tá tudo ótimo, tô tendo oportunidades incríveis, conhecendo um outro lado que eu não conhecia, que eu acho que vai ser muito positivo na minha formação como homem público, ver a dificuldade que o empresário tem e a burocracia do estado. Quando eu falo do estado, é da União, do estado e dos municípios, o quanto que é difícil empreender no nosso país, e eu tô aprendendo muito. Eu tô passando por essas dificuldades que tantas vezes eu impunha, né? Então tô somando esse conhecimento também na minha carreira aí. Bom, daqui a pouco o Pardini vai falar de algumas histórias, né, dos 8 anos como prefeito aqui de Botucatu, até também como superintendente da Sabesp. Vamos falar de ano eleitoral. Daqui a pouco tem mais bate-papo com o Pardini aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:29. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. Hoje nós estamos recebendo o Mário Pardini, ex-prefeito de Botucatu. Pardini, a política municipal, ela é mais técnica ou mais política mesmo? É uma pergunta que veio aí é uma pergunta sua mesmo? É minha dele mesmo. Tá bom. A política,
Ela pode ser técnica e pode ter um viés mais político, né? Enquanto eu era prefeito, eu tentei ter o viés. Você sabe que eu saí um dia da Sabesp para no outro dia ser prefeito, porque quando eu ganhei as eleições, eu retornei para a Sabesp e trabalhei até o dia 31 de dezembro de 2016. E no outro dia, Jôner, eu tava na prefeitura. Então, assim, eu meio que foi uma continuação, né? E o jeito que eu cuidava da Sabesp, dos municípios que eu operava, eram 35 municípios, foi o jeito que eu cuidei da prefeitura nos 8 anos. Foram decisões técnicas, baseada em reconhecimento de dificuldades, baseada em definição de prioridades, baseada em gestão, no gestão adequada dos recursos, que eram finitos, muito finitos, escassos, baseada, né, em engenharia. Eu apliquei muito do que eu conhecia de engenharia e também na Sabesp, eu apliquei na prefeitura de Botucatu. Eu fiz esse tipo de governo. Acho que foi por isso que também deu bastante certo, né? Mas a política de uma prefeitura municipal, ela pode ser uma política mais técnica, mais engenharia, pode ser mais política. Aí depende muito do perfil do prefeito. Ô Pardini, você colecionou histórias, muitas. Inclusive eu sei que tem até um livro que está sendo escrito aí, né? Tem. 8 anos do seu governo. Eu achei que não ia sair, viu? Eles pediram para fazer esse livro no começo do ano. Eu falei, desde que eu não tenha que gastar dinheiro nenhum, vocês podem fazer. E rapaz, tá saindo o livro, acho que praticamente saiu, viu? Eu contribuí com algumas fotos lá. Que legal. E o que você imagina que vai... Imagina não, você tá dando depoimentos, né? O que você tá contando nesse livro? Por exemplo, a gente sempre pergunta aqui, né, na trajetória de alguém, me fale uma história que nunca sai da sua cabeça, nesses 8 anos, que você, todo dia você vai deitar ou você levanta e você lembra daquele fato, ou você lembra daquela pessoa. Eu vivi muitas situações à frente da prefeitura de Botucatu. A gente brincava até que tudo que tinha que acontecer parece que aconteceu em 8 anos, né? Era tudo, né? Parece que o mundo tava de ponta cabeça. Eu acho que o mundo tá um pouquinho de ponta cabeça, mas eu vivi muito isso nesses últimos 8 anos. O que não me sai da minha cabeça, eu podia falar da vacinação em massa, eu podia falar do dia que a gente assinou o contrato para a construção da represa do Rio Pardo, podia falar do enfrentamento naquela madrugada da chuva, aquela corja de bandidos do ataque, que atacaram a cidade de maneira covarde, mas a chuva não sai da minha cabeça. O que eu vivi naquela madrugada do dia 10 de fevereiro de 2020 é algo que eu nunca imaginei viver e é algo que às vezes eu acordo de madrugada lembrando daquela situação, né, da gente resgatando as pessoas ali que estavam numa situação adversa nas casas, em cima de telhado, passava carro boiando, passava pedaço de casa, e eu ficava naquela madrugada trabalhando, tentando coordenar o resgate das pessoas, ajudar de alguma maneira, tentar acalmar a situação, e ficava tentando contabilizar a quantidade de mortos, né? Quantas pessoas morreram. E foi um fato muito triste para todos aqui de Botucatu, inclusive para o prefeito da cidade na época. Mas isso te encorajou ainda mais? Muito. Eu tirei força ali de onde eu não sei, né? Eu sei de onde eu tirei, foi de Deus, né? Mas, como eu estava dizendo, eu não sabia, quando amanhecesse o dia, quando as águas baixassem, as famílias procurando os seus familiares e eu ficava imaginando isso naquela madrugada. Quantas pessoas? Foram 100 pessoas que morreram? Eu achava que tinha sido isso, porque eu vi a situação muito de perto, lá foi muito feio o que eu vi, e foi realmente isso, eu não estou exagerando. O Júnior estava naquela madrugada lá, era pedaço de casa passando no rio, pedaço de casa, telhado de casa passando, carro passando, né? Corpos de animais passando, né? E tem uma foto que atrás de mim, quando você amplia atrás de mim, tem uma coisa incrível, é uma caçamba que pesa toneladas em cima do capô de um carro. Era um cenário de destruição total, né? E só que naquele dia, naquela noite mesmo, eu encontrei forças em Deus, e naquela madrugada, às 6 horas da manhã, marquei uma reunião no gabinete
para 6, 7 horas da manhã com a equipe de engenharia para a gente começar a fazer os projetos para reconstruir a cidade. Basicamente era reconstruir as pontes enquanto eu recebia as notícias. Teve um acidente na Marechal Rondon, uma galeria se abriu e tragou, foi isso que aconteceu, um caminhão, e uma pessoa morreu. Tinha 3 pessoas, estavam vindo, acho que da mina, ou do Rio Bonito, estavam vindo para uma consulta na Unesp e passaram naquela ponte ali da 191, né, do Rio Bonito, da mina até a Vitoriana. Passaram na ponte e como estava coberto de água, eles acharam que a ponte estava lá e a ponte tinha rodado e o rio tragou eles. E eu pude naquela tarde, no outro dia, ver o carro deles, ficando imaginando a agonia, o sofrimento daquelas pessoas. Mas tudo aquilo lá me deu força, e o que mais me deu força foi ver a reação da população de Botucatu. Foi algo fantástico, algo indescritível. Eu ver as pessoas se organizando, a sociedade civil se organizando, os empresários se organizando, os trilheiros se organizando, o pessoal que faz motocross aí se organizando, né? Todo mundo se organizando para poder acudir as pessoas que perderam tudo. Eu falei, eu não posso ficar de braços cruzados, eu tenho que trabalhar, e ali eu trabalhei. Eu não sei como, de novo, eu sei, foi Deus, né? Mas eu não sei como eu encontrei força, porque foram dias e noites sem dormir, dias trabalhando, meses para reconstruir a cidade. E depois de um pouco mais de um ano, a gente já tinha a nossa cidade reconstruída, né? Eu brinco com o povo, eu falo assim, vocês podem falar que eu não fiz nada, mas que eu não fiz ponte não foi verdade. Foram mais de 40 pontes que rodaram, que a gente conseguiu reconstruir em pouco mais de um ano, né? Aquela madrugada foi, o Lucas Trombaco teve aqui na sexta, né? E citou exatamente isso daí, aquele resgate daquela gestante, lembra ali na Marechal Sim. Deodoro, né? Sim. Que o prefeito entrou praticamente no rio para ajudar o bombeiro a puxar o bote e resgatar uma moça que estava numa casa ilhada. Além do dia 10 de fevereiro de 2020, imagino que você colecionou muitas histórias boas, né? Algumas histórias curiosas. Conta qual foi o pedido mais curioso que você já recebeu? Entre esses 500 que você recebe no dia? Eu contei hoje de manhã. Eu fui fazer a renovação do meu certificado digital, né? E daí, onde eu tava, a pessoa que tá fazendo o certificado digital fechou a janela, mas era para melhorar a condição da foto que tinha que tirar, né? Mas eu tinha um passarinho cantando ali. Eu falei, mas por que você fechou por causa do passarinho? Não, porque para melhorar a foto. Eu falei, então deixa eu te contar uma coisa. Um dia eu entrei no carro, o Celso passou, foi um sábado de manhã, ele passou em casa para me pegar, porque a gente foi inaugurar, acho que era o Vida Nova Botucatu, em Rubião Júnior, lá um conjunto de habitação de interesse social, né? Conjunto de casas de habitação de interesse, casas populares. E daí eu entrei no carro e o Celso, ele tinha mania de colocar nas rádios, passar as rádios pra gente escutar o que estava acontecendo em uma das rádios. Eu sentei no carro e uma das rádios abriu pros ouvintes e, esse prefeito aí precisa tomar um jeito, não faz nada, não resolve nada. Eu pago IPTU, eu não moro na fazenda, não admito isso. Falei, pronto, deve ser alguma coisa, né? O mato que cresceu do lado da casa dele, um buraco no asfalto, e daí ele continuou escutando ele continuou falando, o ouvinte, eu escutando com atenção, e eu fui e o ouvinte descrevendo, né, pro jornalista lá que tava no rádio, falou, mas daí o jornalista falou, mas o que aconteceu? É um absurdo, eu não consigo dormir aqui, não consigo dormir. Tem uma passarinho que tem, a gente tem muito em Botucatu, maritaca, eu acho linda a maritaca. O canto dela, o vigor dela, a cor dela, a alegria pela manhã, né? Onde eu moro ali, perto do Jausélio Tanquinho, tem muita maritaca, né? E a pessoa reclamando da maritaca, falando, não é possível, eu não consigo dormir, essa maritaca vem todo dia aqui na minha janela, gritar aqui, eu não consigo dormir, o prefeito precisa dar um jeito, eu pago IPTU, é um absurdo isso. Eu achei que o cara tava brincando, mas ele tá falando sério. Eu acho que talvez essa tenha sido a situação a cobrança mais inusitada que eu sofri nesse tempo, nesse período todo aí. Vamos demitir a Maritaca. Maritaca foi demitida, será ou não? Mas eu não consegui resolver o problema da Maritaca, eu não consegui, mesmo que eu conseguisse,
eu não ia querer resolver, porque eu acho lindo, como eu disse, o vigor todas as manhãs da Maritaca, é uma alegria, né? Então eu não ia resolver. Eu já não tenho essa mesma simpatia pela Maritaca. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. Prever FM, 12:42, de volta aqui com o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde, hoje recebendo o Mário Pardini, ex-prefeito de Botucatu. Ô Pardini, você sabe que numa das muitas visitas do Geraldo Alckmin como governador aqui em Botucatu, eu sempre gostei de falar de política, né? E ele falava, quando eu perguntava alguma coisa de política, ele respondia, óbvio, não só aqui em Botucatu, mas por onde ele passava. Com toda aquela delicadeza dele, aquela calma dele. Ano de política, né? Política não fala em ano ímpar. Estamos num ano ímpar, mas vamos chegar daqui uma semana, um pouco mais de uma semana, num ano par. E daí é lógico que tem muita especulação, você já falou abertamente sobre isso, nunca de forma contundente que será candidato a deputado estadual, mas é claro que imagino que há muita pressão, né? Não só a pressão sua de se decidir se vai, se não vai, o que vai fazer, mas pressão de muita gente no seu entorno ou daquelas pessoas que já fizeram parte do seu entorno. Política não se fala em ano ímpar, não terminou o ano ainda, mas eu vou... Mas isso aqui vai ficar gravado, daqui uma semana é ano par, a gente ouve. Você sabe, Júnior, eu tenho procurado compreender qual que é o propósito de tudo isso. Eu não consigo ser candidato porque tenho viabilidade, ou ser candidato porque por um motivo ou por outro, ou por vaidade, ou por me beneficiar da política. Política eu sempre achei que é um momento que você exerce um cargo público de doação, não de recepção, né? Não de se você recepcionar, é um período de doação. Então, esses 8 anos que eu me doei a governar a cidade de Botucatu, né? E que foi uma honra para mim, foi um dos momentos mais felizes e que eu mais me senti útil na minha vida. E o ser humano precisa se sentir útil, né? Para viver, para respirar, para ser feliz, para ter sonhos. Foram anos também de bastante sofrimento. Quando você resolve exercer um cargo público com a seriedade que o cargo precisa ter, eu vejo hoje um monte de prefeito tiktoker, o cara fica mais fazendo gracinha na internet do que resolvendo o problema do povo, né? Então, para mim, é uma coisa muito séria exercer um cargo público. Então, eu tô medindo tudo isso. Tô medindo também qual que é o propósito. Tenho tentado buscar esse propósito, conversado com bastante gente que quer me apoiar, pessoas que são entusiastas dessa candidatura. Eu tenho procurado me entender um pouquinho, compreender tudo isso. E junto com tudo isso também eu tenho uma série de decepções, frustrações. A política, ela traz muitas decepções, muitas frustrações. Você acaba conhecendo como que a pessoa é verdadeiramente quando ele assume um cargo público, né? Você acha que você está lidando com uma pessoa, e quando ele assume um cargo público, tem algum nível de poder, ele demonstra quem que ele é, ou quem que ela é realmente. Isso acaba frustrando a gente. Então eu estou avaliando tudo isso, né? Eu sei que eu vou passar por algumas frustrações na minha vida ainda, sou relativamente novo, tenho 54 anos, mas eu tenho procurado compreender, né, qual que é a minha utilidade ainda na política. Eu só vou ser candidato se eu entender que existe utilidade realmente, né? Me permita voltar 10 anos no tempo, e eu me lembro quando o seu nome começava a ser ventilado a ser candidato a prefeito. Você tinha uma resistência. No começo você não quis. Sim. Tem até história de bastidores, mas eu acho que não vai dar tempo de a gente contar tudo. Mas você foi candidato, gostou, né? Abraçou esse projeto, assumiu para você essa missão. É impressão minha, ou eu vejo menos vontade hoje sua de ser candidato a deputado estadual do que você era quando foi lançado há 10 anos? Não, eu acho que por exemplo, se a gente for comparar períodos, você vai ver que quando eu falei não para ser prefeito, foi
para ser prefeito não, para ser candidato a prefeito, foi justamente num ano ímpar, foi em 2015. Então, quando as coisas realmente clarearam, e o Dr. Geraldo Alckmin teve uma importância fundamental nisso, eu tive uma reunião no Palácio com ele, e ele, né, com... Ou sai. Não foi assim, acho que ele me convenceu em função das coisas que eu podia tentar fazer pela minha cidade ou pela população, né? E ele falou, olha, a gente precisa ter, não que eu não tenha erros, tá? Vamos deixar, eu não tenha cometido erros na minha vida, mas a gente precisa de pessoas bem intencionadas na política, né? E eu refleti muito sobre essa conversa que a gente teve e entendi que eu tinha algo a contribuir com a minha cidade e os resultados estão aí. As pessoas podem avaliar se eu contribuí ou não. Se eu errei ou se acertei, claro que eu errei e acertei. Mas os resultados estão aí. Eu acho que, sinceramente, eu contribuí para entregar uma cidade melhor. Eu preciso buscar essa inspiração, entendeu? Não teve ainda. Às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos. Quem está escutando a entrevista agora, quem vai falar, pô, você é louco, você não pode falar isso. Eu tenho uma base já trabalhando nessa candidatura, tenho cidades que estão trabalhando, lideranças estão trabalhando nessa candidatura, mas eu tenho procurado encontrar, isso é muito difícil eu não ser candidato, né? Mas eu tenho procurado, se eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho procurado quais são os propósitos, para que eu possa cumprir essa missão, saber o que eu vou fazer, o que eu posso entregar e lutar para entregar aquilo que eu posso entregar. Não sei se tá dando para entender. Você diz, vai ser muito difícil eu não ser candidato. Então é quase que um caminho que não tem volta. Você será candidato. Não, vai ser difícil eu não ser candidato, né? Mas se eu me entristecer demais, né, nesse período, eu tenho que estar motivado. Qualquer pessoa, vocês para virem no ar aqui, fazer um programa com a responsabilidade de fazer um programa aqui na Prever FM. O que pode te desmotivar, Padrinho? Tem bastante coisa que desmotiva a gente. Tem mentira, tem falsidade, tem o cara ser como que chama? Um artista, né? A pessoa é uma coisa e na política ela vira outra coisa. Sabe de coisas de bastidores. É bom. Tem muita coisa. Às vezes é melhor a gente ficar quieto do que a gente, né? Mas é assim, a política me entristece, né? Muitas vezes eu fico muito triste com algumas coisas que eu vejo que eu sei que não é aquilo lá, né? Ou que falas que não correspondem com ações ou atitudes. Por outro lado, é só pela política que a gente consegue fazer o bem para as pessoas. É o único meio. Não tem outro meio. Eu, isoladamente, posso ajudar uma pessoa ou outra, mas coletivamente, ajudar centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, só tem uma ferramenta que é a política. E isso me motiva. Botucatu te motiva mais? Botucatu do que a política. Botucatu claro, entendi a pergunta agora. Botucatu me motiva muito mais do que a política. Fazer o bem para minha cidade, para as pessoas de Botucatu e para a região nossa, que eu vejo que está carente de tantas coisas que a gente fez aqui em Botucatu, que as cidades da região ainda estão distantes de conseguir. Isso, claro, que me motiva muito, muito mais do que as frustrações que a gente passa na política. Te motiva, por exemplo, daqui 3 anos, se a gente tiver um cenário em que o atual prefeito Fábio Leite não seja candidato à reeleição, e você observe um cenário onde você tem que estar. Você colocou a condição. O prefeito Fábio Leite entenda que ele não vai ser candidato à reeleição, ou que não reúna condições para isso, né? Muda totalmente o jogo, né? E a minha cidade, né, a nossa cidade é ameaçada, né, ou com problemas importantes para resolver. Eu nunca vou virar as costas para minha cidade, sendo prefeito, tendo mandato ou não, nunca vou virar. Não virei como técnico da Sabesp, como engenheiro da Sabesp, não virei como prefeito, não viro as costas para minha cidade, nem para a população hoje que não tem um mandato. Falo para você que eu continuo respondendo 200 mensagens por dia tentando ajudar e tenho conseguido ajudar, graças a Deus, e não vou virar as costas nunca, né? Isso não é quem me conhece sabe que não é do meu perfil. Mesmo sendo deputado. Então vamos imaginar, daqui 3 anos o Pardini é deputado, tá lá em São Paulo, ou é secretário de Estado,
chamado para compor um eventual governo. Isso não te impede de ser candidato a prefeito de Nova Botucatu, se esse for o cenário. Tem essa condição que você estabeleceu. Eu sou muito grato ao Fábio, né? Não pelo que ele está fazendo agora ou pelo que ele vai fazer. Eu sou muito grato ao Fábio pelos 8 anos que ele teve comigo. Foi uma pessoa fiel, foi uma pessoa correta, honesta, que geriu o orçamento do município, que encontrou espaço para que eu pudesse fazer as coisas que eu sonhava. Então encontrou espaço orçamentariamente, foi um cara que sempre esteve do meu lado. Eu devo muito respeito ao Fábio pelos 8 anos que ele teve junto comigo, e eu não vou esquecer disso. A condição de algum motivo afastar o Fábio de ser candidato a prefeito e a minha cidade precisando, você não tenha dúvida nenhuma que eu não vou virar as costas. Eu posso estar no cargo que eu tiver, eu posso estar ganhando o dinheiro que eu tiver, eu posso estar na empresa que eu tiver, assumindo a direção da empresa que eu tiver. Nunca vou deixar de virar, nunca vou virar as costas pro meu município, principalmente para as necessidades da população de Botucatu. É mais certo, então, caso a gente tá falando num cenário hipotético, tá? É mais certo, então, você candidato a prefeito em 2028, caso nós tenhamos esse cenário, do que você candidato a deputado ano que vem? Não, eu acho que é mais certo, né? Eu falei, muito dificilmente eu não disputo a eleição para deputado estadual agora em 2026. É um cenário difícil, né? Agora, um cenário que pode acontecer, lógico. A gente é um cisco desse tamanho, né? Hoje a gente tá de pé, amanhã a gente não tá. Quer dizer, eu acredito muito nisso. Então, eu tendo condição de disputar a eleição, vai ser difícil eu não disputar. 2028 tem uma série de condições, e a primeira de todas, né, é o Fábio falar, eu sou candidato a prefeito em 2028, para mim tá resolvido. Mas então, você é um cara competitivo. Você não vai entrar na urna o ano que vem só para fazer número e perder. Concorda? Correto? Com certeza. Absoluta. Só com os 50 mil votos de Botucatu você não é eleito. Aí você fala, não tô pensando em política, não tô trabalhando, mas já não tá muito em cima da hora para isso? Não, assim, não é que eu não tô trabalhando porque eu não quero trabalhar na política. Eu não tô trabalhando porque eu tenho que trabalhar no que me traz hoje condições de manter minha casa, minha família. Eu tenho que trabalhar, eu não sou um cara que vive da política. Então, eu tenho que trabalhar, tenho que entregar meus projetos, vou sair daqui, tenho uma reunião às 15 horas importante, de projeto que eu tenho que entregar. Então, logo no começo de janeiro, já tenho uma série de compromissos, né, de projetos que eu dei início, ainda não consegui concluir. Hoje eu ganho pelo êxito, né? Se eu conseguir trazer alguma economia para a construtora que eu trabalho, eu ganho. Se eu não trouxer economia, eu não vou ganhar, eu não vou permanecer nessa empresa, não vou ter outras oportunidades de trabalho. Então isso me toma um tempo, quase que todo o tempo, Júnior. Eu não tenho tempo de... mas quando eu tenho, por exemplo, sábado, que foi antes de ontem, eu tô mancando aqui porque eu joguei bola em Conchas de manhã e joguei em São Manuel à tarde. Tá com essa mania ainda? Foram atividades, não, foram políticas, porque tem um pessoal em Conchas, né, que gosta de mim, que tá me ajudando voluntariamente, sem receber nada, para dizer, não, vamos fazer um jogo aqui de veterano, o pessoal vai vir aqui, a gente vai fazer um churrasco, queria apresentar você, pessoal. Fui lá, joguei, meio tempo. E daí à tarde eu ajudei o baixinho prefeito de São Manuel a fazer um campo de grama sintética em parceria com a Caio. Ajudei nessa articulação e eles me convidaram para inaugurar o campinho de grama sintética. Joguei mais meio tempo lá, tô andando travado aqui, né? Foi um sábado que eu consegui me dedicar à atividade política, mas não é uma coisa frequente. Bom, 1 hora seria pouco para falar com o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. A gente espera recebê-lo mais vezes aqui. Obrigado, Pardini, por esse bate-papo. Ô Júnior, eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço o nome do Joander. Eu me enrosquei aqui umas 2 vezes, então perdão. Imagina. Viu, Joander? Obrigado pela gentileza sua, né? Foi muito respeitoso e simpático comigo. Eu agradeço. Agradeço demais a oportunidade, né? Quando eu sentei aqui, eu falei, caramba, Radar vai... Na minha época, Radar era um jornalzinho que vendia as coisas. Eu falei, tu vai falar de venda aqui, que eu vou falar? Mas 1 hora passou muito rápido, foi muito agradável estar com vocês aqui, lembrando de coisas que a gente passou. A gente podia falar, acho que a tarde inteira tem história pra tarde inteira ou para um livro inteiro. Quero agradecer o Vieira e o Leandro
da Quatro Toques que estão escrevendo esse livro, se propuseram a isso, fico muito feliz por isso, e vendo que o livro é uma realidade, está praticamente escrito, né? É um diário de bordo dos 2 mandatos que eu tive aqui em Botucatu, tem coisas bastante legais, pitorescas lá no livro, então fico muito feliz pela oportunidade que vocês me concederam de estar aqui com vocês na hora do almoço, nessa 1 hora que passou muito rápido. Valeu, Pardini, obrigado, boa tarde. João André, você continua? Ou volta às 5? E amanhã, ao meio-dia, o Radar tá de volta. E lembrando que essa e outras edições você confere direto no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.